Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E para fechar a semana de Soundbite, um primeiro-ministro indigitado. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Viva. Foi esta quinta-feira. Vamos ouvir o primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro. Eu conto com o sentido de responsabilidade de todos. Evidentemente que eu sei quais são aqueles que se apresentam à partida com maior capacidade de poder denotar maturidade política, responsabilidade política, mas todos têm condições para poder ajudar o país. Sem surpresa, é o candidato da AD que foi indigitado pelo Presidente da República e disse esta frase maravilhosa que acabámos de ouvir, Ana Sá Lopes, e que nos diz muita coisa. Diz muita coisa, diz que está em curso. O PS tinha-se já oferecido várias vezes, o PS, para namorar com o Governo. Têm sido as declarações de José Luís Carneiro, têm sido todas neste sentido. Já basicamente disse que aprovava o primeiro orçamento, dizendo que não fazia muito sentido não viabilizar o programa do Governo e não aprovar o primeiro orçamento. E o que vemos aqui é Luís Montenegro a dizer que sabe perfeitamente. Ele não diz que é o PS, mas está implícito quando diz que sabe quem são as pessoas, aqueles que à partida merecem maior confiança. Ele sabe que é o PS. E é natural que assim seja, de certa maneira, porque isto não implica que ele não fale com o Chega em algumas coisas, mas o PS vai ser o parceiro preferencial e acho que essa frase diz tudo. Não havendo acordos parlamentares, claro que não vai haver, isso já sabia, não vai haver nada, mas o PS, desta vez, vai ser o PS a segurar o governo PSD. Vamos ver por quantos anos, até o PS a refazer. Acho que tudo indica, tudo caminha para aí, claro, com o grande risco, que já falámos aqui várias vezes, que é deixar o Chega à solta na oposição. Aliás, coisa que André Ventura fez questão de dizer, que agora era o líder da oposição e o seu lugar era na oposição, não era a segurar governos. Deixando o Chega, isto depois é aquela história que já falámos aqui, isto corre o risco das próximas eleições serem um dos partidos PS ou PSD morrer e ficar o Chega e um desses partidos. Este é o risco desta putativa aliança, e não podemos chamar aliança, mas desta, enfim, do PS neste momento ir viabilizar o governo Montenegro com tudo aquilo que dá a entender de uma certa demissão de fazer oposição. Pelo menos o que tenho ouvido de José Luís Carneiro, parece que os socialistas, parece que agora, eu sei que estão ainda em estado de choque e percebe-se que o estejam, mas a palavra estabilidade não é outra coisa. Estão aterrorizados e, portanto, o preço desta coligação é muito baixo para Luís Montenegro e vai ser muito baixo. Portanto, é natural também que ele a faça. E quando digo coligação é entre aspas. Não vai haver coligação, não vai haver nenhum acordo parlamentar. Estamos a falar apenas de uma situação que aconteceu durante 2 ou 3 anos em que Marcelo Rebelo de Sousa viabilizou orçamentos de Guterres. Mas naquela altura, pelo menos, havia uma grande guerra durante as batalhas orçamentais, não era favas contadas. E neste momento parece que são favas contadas. Que o PS já dá 2 orçamentos. É essa a questão, Helena Pereira, porque o que parece aqui é que neste momento o ONU está no PS e, portanto, a AD entrega para os braços do PS a estabilidade, a governabilidade do país e, portanto, o PS fica amarrado a este governo porque também não há alternativa. Não, é muito complicado, porque cada vez que o PS ou José Luís Carneiro diz que viabiliza ou que está aberto a viabilizar o orçamento, o Luís Montenegro deve-se lembrar de pôr lá mais medidas ainda do que tinha pensado na semana anterior, não é? E deve estar a pôr o carrinho, não acham? Cada vez mais coisas. Aquele carrinho de supermercado Luís Montenegro para o orçamento está apoiado. Sim, deve estar a achar, bom, se calhar é melhor fazer isto logo no primeiro ano, se calhar é melhor fazer aquilo. Sim, se eles estão dispostos a tudo, se eles já estão aqui... Mas olha, já são os oferecidos, já agora. Sim, exato. Mas olha que é verdade esta frase que foi importante de falar do PS, porque a AD tem que estar a fazer aquele equilíbrio entre
entre ir dando a mão ao PS e tratá-lo com algum peso, não é? Mas ao mesmo tempo já se percebeu que não vai ter a mesma atitude que teve no passado em relação ao Chega, porque a atitude que Luís Montenegro teve no Parlamento em relação ao Chega era de desprezo, e agora não vai ter isso. As declarações também não são essas. Ele afinou ali um bocadinho o discurso. Neste discurso pequenino, nesta declaração em Belém, eu contei 7 prioridades, porque ele levava aquilo tudo bem estruturado, e ele apresentou 7 prioridades para o seu governo. E destas prioridades, elas não são todas para o PS, algumas encaixam, que nem uma luva na AD, na IL, e outras no Chega. Porque ele diz, transformar o SNS. Eu não estou a ver no SNS o PSD e o PS chegarem a acordo. Dar qualidade e exigência à escola pública. A gente sabe o que é que também significa, que é cada vez mais chegar um dia ao cheque educação, por exemplo. Executar o plano da habitação, favorecer a mobilidade, dar mais regulação e dignidade na imigração. Se bem que aí ele já disse que era uma matéria na noite eleitoral, ele disse que gostava de discutir, não é, com o PS a questão da imigração. Reforçar o policiamento de proximidade e apostar numa política fiscal que seja fator de retenção do capital humano. Tudo o que é impostos não é com o PS também que ele vai conseguir fazer, o que é que seja. Não. Portanto, ele escolhe logo aqui algumas, o cardápio serve logo para todos os partidos que ele mais vai precisar, que é PS, AD e Chega também. Eu acho que esta introdução foi muito interessante. Ana, deixa-me perguntar-te o mesmo que perguntei à Helena. Na prática, o PS fica completamente de mãos e pés atados, sem grande autonomia política e sem grande capacidade de impor a sua agenda, porque qualquer situação de instabilidade que crie vai ser acusado de estar a levar o país para eleições antecipadas. Acho que sim. Acho que neste momento, se o PS já estava um bocadinho de mãos atadas, o que levou à realização do Orçamento de Estado, que não era o desejo de Pedro Nuno Santos na anterior legislatura, agora esse aperto aumentou de uma maneira, enfim, gigante. Acho que o PS, com o tempo que precisa para se reconstruir, o PS não quer eleições. Eu acho que o PS vai dar 4 anos a este governo, se for preciso, para evitar eleições, porque tem que se reconstruir. Tem que fazer a tal reflexão que toda a gente fala, ainda ninguém percebeu o que é, mas tem de facto que precisa de tanto tempo que não é... Enfim, por um lado é compreensível que esteja de facto... podia fazê-lo com um bocadinho mais elegância. Acho que está a oferecer-se muito barato a Luís Montenegro. E a situação política não é boa para o PS, mas também, quer dizer, não é preciso que leve ao desaparecimento do partido. E por este andar, daqui a bocado, parece que o PS é um partido satélite do PSD, ou pelo menos, enfim, acho que vai ser muito difícil. Neste momento não estou a conseguir ver autonomia estratégica nenhuma no PS. Ouvi a entrevista de José Luís Carneiro. José Luís Carneiro, por acaso, saiu-lhe uma gafe em que disse que a AD tinha maioria parlamentar. Quer dizer, há gafes terríveis, freudianas, quase. Ele está a encarar a AD com maioria parlamentar. Portanto, que é uma coisa que... E pronto, o PS não tem nada a fazer e vai ter que aguentar. Só que não tem maioria parlamentar. Ele vai ter que negociar. Não, e tem que negociar de maneira a não fazer desaparecer o PS por baixo da asa do Luís Montenegro. Isto vai ser muito, muito complicado. E Montenegro depois também poderá estar, nós lembramos-nos do que aconteceu, por exemplo, com as SCUT, poderá estar debaixo desta tentação do PS e do Chega se unirem informalmente para aprovar medidas populares que possam reivindicar junto do eleitorado, não é? Posso estar muito enganada, mas eu acho que o PS agora, liderado por José Luís Carneiro, não vai fazer grandes alianças com o Chega e vai ter algum cuidado na maneira como se demarca do governo. Lá está, porque a situação é complexa e está para vitimizar, e prova-se que deu para vitimizar o governo em algumas questões,
E isso penso que não vai acontecer como vimos acontecer em algumas medidas, que foram boas, mas que o governo era contra. Não, neste momento há uma estrada para Luís Montenegro muito maior do que havia. A Spinão Viva parece que foi esquecida, parece que já nunca existiu. O passado também nunca existiu, não é? É aquela coisa. O Chega poderá também deixar cair completamente a Comissão de Inquérito. O que se falou pelo tom de André Ventura, embora já não voltou a falar disso. Ele muda, mas ele altera, mas não pôs completamente de parte, mas já não tem grande entusiasmo nisso. Portanto, como o PS não avança, acho que se calhar este ano não vai haver qualquer comissão de inquérito de Spinão Viva. E está feito por hoje. Vamos de fim de semana e voltamos na segunda-feira para mais uma semana de Soundbite. Um beijinho e até segunda. Bom fim de semana, até Um beijinho, até segunda. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.